Oi gente, mais um vídeo então de história do design e eu vou seguir aqui no design decorativo falando do movimento Art Nouveau simplista, só que o vídeo vai ser um pouco diferente. Geralmente eu conto um pouco da biografia e falo do designer, conto um pouco das vivências dele e como que isso refletiu no trabalho e como que o trabalho por sua vez acrescentou no movimento. Mas o designer de hoje foi condenado por abuso sexual infantil e eu não vou perpetuar a imagem dele. Eu vou só falar de um livro, de um ensaio que ele desenvolveu, porque esse ensaio é imprescindível para o surgimento do funcionalismo. Então hoje eu vou falar de Crime e Ornamento, de 1913. Na verdade, esse ensaio ele foi desenvolvido ali entre esse período de 1908 até ser publicado de fato em 1913. Mas antes de se tornar um livro, esse ensaio ele foi desenvolvido ali no meio acadêmico em Viena. Então essas ideias já estavam sendo discutidas ali e elas acabam influenciando a Secessão de Viena, que é um vídeo que eu já fiz aqui no canal, tem um card aqui e um link na descrição desse vídeo. Mas seguindo aqui, em 1913 ele se torna um livro bem em Paris. E Paris ali era a capital intelectual das vanguardas europeias, de todo esse movimento pré-moderno e moderno que ia se concretizar. Então ele vai influenciar toda a Europa a partir daí. Bem, e qual que é o conteúdo desse ensaio? Esse ensaio ele faz um paralelo ali da estética e da cultura e como a sociedade está organizada. Então ele vai ter uma abordagem meio direcional de progresso e para ele, quando a sociedade vai evoluindo, ela vai abrindo mão de algumas coisas, uma delas o ornamento. Então ele tem uma visão moralista da evolução, como se tivesse um propósito e uma direção final e o que tivesse antes fosse pior do que está agora. Por isso que o título é pesado desse jeito, Ornamento e Crime. Para ele, no começo, na Revolução Industrial, a produção de arquitetura e de objetos estavam tendo muito ornamento, tentando esconder o que estava acontecendo ali, e conforme as coisas vão evoluindo, elas têm que apontar para um caminho de abrir mão desse ornamento e chegar numa sociedade cada vez mais prática. E uma das leituras que ele vai fazer é que o Art Nouveau, que estava acontecendo ali no mesmo tempo que esse ensaio aconteceu, era uma tentativa de quebra desse ornamento, de buscar uma essencialidade, de quebrar e não se influenciar por nada que tinha sido feito antes, não tentar esconder o que estava sendo produzido ali, mas que acabou se perdendo e caindo num estilo de embelezamento. Para ele, os objetos têm que ser práticos e demonstrar praticidade. E é tão moralista que ele vai dizer que quanto mais atrasada a cultura, mais ornamental ela tende a ser. Isso vai ser usado ali também para justificar que culturas mais nativas são mais atrasadas do que culturas mais urbanas. E o crime, no nome da obra, vem de uma leitura dele que adicionar ornamento, adicionar material, tempo de produção, tempo de pensar em ornamento, quer dizer que você está desperdiçando todo esse material, todo esse tempo, que ele não seria necessário numa cultura evoluída. E ele vai cunhar um conceito que é de imoralidade dos objetos. Então, quanto menos ornamento ele tiver, menos ele está refletindo a moralidade da época, mas ele se torna uma coisa prática. E apesar desse julgamento moral ser muito duro e antiquado, e já ter ficado provado que uma sociedade ela não necessariamente evolui de forma linear, o autor também não está defendendo que a sociedade dele é melhor que as outras e chegou nesse ponto. Para ele, na verdade, nenhuma sociedade daquele momento, contemporâneas a ele, conseguiria produzir esse tipo de objeto amoral, porque ela teria que transcender a técnica, teria que transcender a organização social, quase que uma transcendência espiritual aqui que ele busca. Para ele, isso seria um tipo de utopia. E é nessa proposta de utopia que esse ensaio vai encontrar o funcionalismo e o modernismo e vai conseguir potencializar ainda mais esses movimentos. Porque o modernismo, no fim das contas, é uma proposta utópica de criar uma nova sociedade naquele momento a partir das tecnologias e ciência. Mas ainda muito permeado numa ciência muito positivista que acreditava nessa linearidade de evolução. Mas de qualquer forma, o que esses movimentos vão absorver aqui literalmente é a busca por esse objeto amoral, por esse objeto sem ornamento, que só reflete ali essa sociedade moderna
a partir dessa produção de escala industrial. E ao mesmo tempo essa eficiência no uso do material, também abrindo mão desse ornamento e desse desperdício de energia para criar um objeto utilitário. E esse foi o vídeo sobre ornamento e crime, que é uma obra muito importante para fundamentar o funcionalismo. Se vocês gostarem e quiserem acompanhar mais desse conteúdo de história do design, se inscreve aqui no canal e aproveita a área de comentários para comentar o que vocês acham dessa ideia de sociedade utópica. Para quem não me conhece, eu sou designer de produto e lá no meu Instagram eu posto bastante do dia a dia, do que eu estou desenvolvendo na minha profissão e algumas reflexões minhas sobre a área. Então você pode me seguir lá, tem um arroba aqui na tela e um link também na descrição do vídeo e a gente se vê em breve por aqui.